Estamos num lugar propício para falarmos sobre o sal da terra, como Jesus nos instrui, por exemplo, em São Mateus, no capítulo 5. Jesus instrui-nos que nós devemos ser como o sal da terra. O sal, este maravilhoso sal, que é trabalhado para chegar à nossa mesa, porque ninguém gosta de comer uma comida sem tempero. E Jesus dá a instrução: sois como o sal da terra. Se o sal for insípido, de nada serve, para nada serve. Então nós teremos que ser como este maravilhoso sal, que quando nós falamos com alguém, que nós possamos ter as nossas palavras temperadas, que as nossas palavras sejam palavras de quietude, palavras de mansidão, palavras vindas do coração. Em Colossenses, no capítulo 4, temos a instrução de que as vossas palavras sejam temperadas com sal. As nossas palavras sejam temperadas com sal. Isto, vamos fazer uma análise à nossa vida. A forma como falamos, muitas das vezes, até nos envergonhamos de coisas que dissemos, da forma como falamos, numa atitude brusca, numa atitude menos correta. Vamos pensar bem nesta instrução que Jesus nos dá. As nossas palavras sejam temperadas como sal. Vamos ver, o sal aqui, ele para chegar a este monte, ele foi trabalhado por pessoas que se levantaram de madrugada, que se levantaram conforme a água assim permitia, para fazer o sal chegar aqui. Quando o sal sai destas águas, é como nós, para as nossas palavras serem temperadas como sal, nós temos que mergulhar nas águas profundas da palavra de Deus. Isto para dizer que continuamos a aprender como falar, aprender como andar. A palavra de Deus, Jesus dá a instrução: e sois como a luz do mundo. Fala sobre o sal, os discípulos, e como somos como a luz do mundo. Nós temos de transmitir luz para aqueles que ainda estão em trevas. E a luz do mundo, junta com o sal, com as nossas palavras, levantará o enfermo da cama, levantará o doente, porque é uma palavra mansa, uma palavra temperada, que pode sarar, que pode levantar o que está desanimado. Quantas vezes já nos deparamos com pessoas tão desanimadas da vida e que tivemos nós para lhe dar? Como por exemplo, uma pessoa que vai a um funeral, que vai para... o que é que a pessoa vai fazer ao funeral? A pessoa já não vai dar vida à pessoa que já faleceu, mas vai dar uma palavra de conforto àqueles que sentem a perda daquela pessoa. Portanto, quando nós acompanhamos uma situação dessas, nós temos que pensar o que é que vamos fazer. Não vamos a uma festa, não vamos para dar nas vistas, nós vamos para dar uma palavra de conforto às pessoas, famílias, e muitas das vezes até pessoas que não pertencem à família de sangue, mas têm uma amizade tão grande que os une, que sentem a perda da pessoa, sentem a saudade, então necessitam de uma palavra de conforto, necessitam que nós estejamos preparados com uma palavra temperada com sal. Sempre Jesus nos dá as instruções a fim de que nós façamos este mundo melhor. Nós podemos tornar este mundo melhor. Quando nós ouvimos notícias, ouvimos a TV, com às vezes pessoas que estão a falar para um país e umas palavras tão arrogantes, tão autoritárias. Não é isso que Jesus
Jesus nos ensina. Os homens necessitam aprender a ter as palavras temperadas, mansas, temperadas com sal. Porque nós precisamos ser governados por homens que tenham essas boas palavras, palavras que os inocentes sintam algum conforto, sintam palavras de esperança, palavras vivas. Nós não precisamos que os governantes se espicassem uns aos outros porque são partidos, quem faz melhor, quem não faz, e os inocentes é que estão a sofrer. Então, a arrogância não é palavra temperada com sal. Quando Jesus nos dá essas instruções, nós dizemos assim, mas eu não sou governante. Pois não. Mas se nós transmitirmos esta palavra mansa, uma palavra temperada com sal, e se formos como uma luz para aqueles que ainda estão em trevas, com certeza que Deus vai operar maravilhas. E com a nossa mansidão, os outros ao nosso redor são contagiados por essa mansidão. Nós focamos nesta mensagem o sal. Não vamos falar muito mais, vamos deixar esta mensagem pequenina para pensarmos, para meditarmos até aqui como é que nós falávamos. Como muitas pessoas e eu digo muitas pessoas porque eu também faço parte do mesmo, que muitas das vezes dizíamos uma palavra mais áspera e voltávamos as costas à situação e deixávamos algo nos corações que não era o melhor. E quando as pessoas ouvem ao nosso lado uma palavra mais áspera, não vão ficar bem. E muitas das vezes o inimigo aproveita essa situação para lhes incutir na cabeça uma atitude de vingança. Daí que Jesus nos instrui para termos palavras mansas, palavras temperadas com sal. Vamos focar a nossa atenção para esta parábola de Jesus. E Colossenses capítulo 4. Meditar bem o que diz Colossenses capítulo 4. Que as vossas palavras sejam temperadas com sal. E se nós ao seguirmos essas instruções de Jesus, a nossa própria vida vai correr melhor. Porque se nós falarmos uma palavra que não vai temperada com sal, deixamos no coração de outra pessoa uma amargura que vai criar ali uma raiz. E essa raiz vai provocar um ressentimento. E nesse ressentimento, as pessoas ficam feridas, ficam enfermas, porque o ressentimento resseca os ossos. Não só da pessoa que ouviu a palavra mais arrogante, mas sim a pessoa que ditou essa palavra, que lhe saiu da boca, vai receber também, em troca. Com o passar do tempo, há muitas pessoas que se queixam, que não dormem, que sentem dores no pescoço, que sentem dores nas costas, que sentem dores nas pernas. Ou seja, levantam-se de manhã pior do que quando se deitaram. Isso é o quê? São mágoas, são ressentimentos, são a raiz da amargura que está a percorrer o corpo todo. Nós temos um cérebro, nós temos uma consciência. E muitas das vezes, quando nós estamos deitados, a nossa consciência fala mais alto do que nós. Por vezes a pessoa está a dormir e a consciência vai falar. É o Espírito de Deus. Se as nossas palavras forem temperadas com sal, nós sabemos que não há tantos enfermos, em que a medicina muitas das vezes não tem solução. E de que nos vale a nós corremos para um centro hospitalar, para uma clínica, para um
uma casa de uma pessoa que está encamada, enferma, e corrermos para lá, coitada, venho-lhe dar uma palavra para desejar umas boas melhoras. Se por acaso o nosso coração não estiver com esse sentimento limpo e se nós por vezes é que demos uma palavra que ali criou uma raiz de amargura, leva uma pessoa até à morte. A nossa palavra, seja sim, sim, não, não, temperada com sal. Uma palavra que dê ânimo, uma palavra que dê esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança. E assim evitamos de que muitos inocentes partam antes do tempo. Vamos tomar cuidado com a raiz da amargura. O inimigo aproveita um sentimento de amargura para ali focar, aquilo entra dentro do coração, enraiza-se e a pessoa nunca mais se liberta. As nossas palavras sejam temperadas com sal e vamos deixar esta mensagem para meditar nela. Assim, Senhor, te agradecemos pelos teus ensinos e te pedimos que venhas curar os doentes e os enfermos e nos dês palavras mansas e que nos ajudes a que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal. Em nome de Jesus te agradecemos.